Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 16, no posto de socorro. Lembrando que o André Luiz, o Vicente, que são pupilos de Aniceto, estão vindo à Terra numa tarefa, especial, um estágio, junto a esse instrutor bondoso que é o Aniceto. E eles deram uma parada, eles estão vindo à Terra, mas eles deram uma parada num posto de socorro da colônia Campos da Paz. Nesse posto de socorro, eles encontraram, como se fosse um castelo, a construção desse posto, e o ambiente é muito diferente do que eles viram durante a travessia, lá do umbral. E eles, quando chegaram lá, conheceram o diretor, o Alfredo, conheceram a sua esposa, a Ismália, e eles foram convidados a conhecer o interior lá do posto de socorro. O André Luiz descreveu para a gente que era um lugar muito bonito, que tinham móveis muito, muito bem trabalhados, que havia flores, colunatas, a escadaria era um mármore muito lindo. Então descreveu para a gente que era tudo muito harmonioso. E quando ele viu na parede, ele também observou que nas paredes desse salão haviam quadros, e um quadro chamou a atenção dele, porque ele tinha visto esse quadro na Terra, o quadro do martírio de São Diniz. A gente viu que São Diniz era um apóstolo, vamos dizer assim, era um cristão do 2º século, e ele foi martirizado, foi acusado de ser bruxo, e os cristãos eram acusados de bruxaria, que eram do demônio, essas coisas todas. E ele não negou Jesus, foi decapitado, e a tela pintada por Bonnat, que é um pintor francês que nasceu em 833 e morreu em 922, essa pintura retratava o quê? Um homem com a cabeça na mão, porque foi decapitado, e um anjo vindo do céu com uma palma da vitória e com uma coroa de louros para colocar na cabeça dele. Então, André Luiz faz esse comentário: poxa, essa cópia aqui é muito bonita. Essa daqui, as pinceladas são assim algo diferente, parece que tem vida. A que eu vi lá na Terra não era tão bonita assim, apesar, porque na cabeça do André Luiz, o original é aqui da Terra. É a da Terra, E a que ele viu lá era a cópia. O Alfredo diz que realmente aquilo é uma cópia, Só que ele vai explicar daqui a pouco que da onde é essa cópia. Ele falou, realmente, essa cópia aqui é muito bonita. É cópia também. Então, ele explicou que o que aconteceu, o seguinte, a gente já leu isso no programa passado, que o nosso amigo, o senhor Bonnat, ele visitou numa noite de sonho, numa noite em que ele dormiu, desdobrou, ele foi até uma colônia ligada à França e ele viu o original. Ele viu o original que foi pintado por um nobre artista cristão. Ele foi numa colônia, Então o que o Alfredo disse para ele? Isso aqui é cópia. Por quê? Porque o original, ele está numa colônia espiritual ligada à França. O nosso amigo, o senhor Bonnat, ele dormiu
né? A gente até viu um pouquinho sobre as questões dos sonhos. Ele dormiu, desdobrou, saiu do corpo, isso quer dizer desdobrar, saiu do corpo e foi lá nessa colônia. Quando ele chegou lá, ele viu essa pintura, porque o tal artista que era cristão retratou essa pintura. E ele agora, né, nós vamos começar a ler, e o Alfredo vai explicar, vai dar mais detalhes, né, do como isso aconteceu. E só que nós falamos isso, mas é bom sempre lembrar que nós citamos, Tereza leu, a questão 402 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que Kardec estuda da emancipação da alma. Então ele vai falar sobre a liberdade nossa, enquanto encarnados, durante o nosso sono. E por que a gente vai para determinados lugares, por que às vezes a gente acorda chateado, mal, por que às vezes a gente acorda feliz, alegre, às vezes chateado, mal, às vezes sem motivo. Feliz, alegre, sempre temos motivo, né? Sempre temos. Mas chateado e mal, porque às vezes sem motivo. Então, essa explicação é dada pelos espíritos da Kardec na questão 402. Por que o Bonar também foi ter nesse lugar dessa pintura, né? Isso. Então, esses são os porquê, né? Porque tudo tem a explicação. Então, está na pergunta 402, emancipação da alma. E da 400 a 412, ele vai falar sobre sono e sonhos. Então, quem tiver interesse, né? Então, vamos continuar. Nós estamos indo para o final do parágrafo 26. Desde o minuto em que viu a tela, quer dizer, viu a tela lá na cidade espiritual ligada à França. Ele estava dormindo e saiu e fez uma viagem longa. Florentin Bonar não descansou enquanto não a reproduziu palidamente, porque realmente a gente não traz a recordação total do que viu no mundo espiritual, até porque o nosso corpo de carne é como um abafador, é necessário. Então ele trouxe, como o Alfredo está dizendo, ele trouxe palidamente a lembrança do que ele viu. No livro, só fazendo um apêndice que a gente anotou aqui, ele trouxe a lembrança palidamente do que ele viu. Então é uma coisa bonita, uma coisa bela, é uma arte, né, que o André Luiz está maravilhado, um acontecimento digno, inclusive, né, de um espírito superior. Então foi pintado a arte e tal, reproduziu palidamente. Mas o palidamente está lá em Paris e é maravilhoso de olhar. Quem entende então de pintura fica muito mais ainda. Mas também tem o lado sombrio. No livro Libertação, dessas cópias do plano espiritual, né? Dessas semelhanças. No livro Libertação, quando o André Luiz vai nos relatar uma cidade estranha, que é o título do capítulo, lá do livro Libertação, em que há habitantes totalmente desequilibrados, que ali residem temporariamente, chefiados pelo Gregório, uma inteligência, né, perversa mais do que os outros, por isso domina. O Gúbio, que é o instrutor do André Luiz no livro, ele explica ao André Luiz que muitas coisas que acontecem na Terra são planos, planejamentos, crimes, guerras e relacionados também à questão da cultura, né? E eles são cópias daquilo que está lá. Muita gente é influenciada pelas pessoas que estão dizendo lá. Agora, é influenciada porque gosta. Porque ninguém influencia ninguém daquilo que você não gosta. Não existe isso. Exemplo, se eu não gostar de Giló, a maioria dos ouvintes não deve gostar, mas eu gosto. Mas se eu não gostar de Giló, o espírito, caso coma Giló, pode falar o dia inteiro que eu não vou comer. Não é? Então é sintonia. Então isso também tem esse lado sombrio também da influência, tá? Quando o Marco lembrou, eu estava lembrando aqui da cena. O André Luiz vê um desfile de carros alegóricos lá no livro Libertação, que tem a forma de órgãos sexuais, masculino e feminino. E aí a gente lembra que no carnaval, né, em algumas capitais aqui do nosso país, muitos carros alegóricos, muitas das vezes, né, vêm com uma inspiração muito ruim, fantasias, não é? E muitas das vezes, né, não todas, mas muitas das vezes essas inspirações,
né, que os artistas encarnados têm, eles também pegam do mundo inferior. O Bonnat pegou de uma colônia superior. Mas como o Marco lembrou, existem artistas que vão pegar melodias, letras de música, vão pegar desenhos, né? Infelizmente, do astral inferior. Isso é uma realidade, né, uma via de duas mãos. E aí ele continua. Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes. E nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Olha só. Ele foi lá. Né? O Alfredo, ele ia receber a visita de São Diniz. Imagine, esse apóstolo, né? Que provavelmente ainda se encontra na psicosfera da Terra, para poder visitar algum espírito que ama muito a humanidade da Terra, gosta muito da gente e continua nos ajudando, nos amparando, né, de onde se encontra. Então, aí o que o Alfredo está dizendo? Como eu ia, né, a gente ia receber aqui a visita de São Diniz, eu fui pessoalmente lá nessa colônia ligada à França e eu vi a beleza que é o original. Imagina, se o André Luiz já está, né, assim, encantado com o que tem no posto de socorro, imagina o original, né? O quadro deve ser em 3D, 4D, 5D, 6D, a gente não imagina, né? O quadro deve travar um discurso com quem está olhando, né? Entre aspas, então, né? ele estava organizando a visita, preparando a casa para receber o São Diniz. Como se a gente preparasse a nossa casa para receber alguém, né? Alguém assim, né? Que vai nos trazer muita alegria, muito entendimento, muita cultura, tudo, né? A gente tem no capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, Visitante Sublime, também tem um exemplo desse. A visita de um espírito ligado ainda às esferas da Terra, mas num nível muito superior, né? A gente brinca que está na cobertura, né? Lá em cima. Então ele vem visitar a colônia, nosso lar, e trazer os ensinamentos. Então é todo feito um preparo para ele. O André Luiz participa desse preparo, né? Eles preparam um jardim, eles materializam desculpa. Eles materializam um jardim com nascente d'água, é muito bonito. E, quer dizer, muito bonito. A psicografia do Chico é tão real que a gente fala que é bonito sem ver, mas é como se a gente estivesse vendo, né? E é todo preparado para receber aquele visitante, que é o que acontece aqui, né? Que ele está dizendo que foi a visita do próprio São Diniz lá. Né? Isso. Aí eu estava, né, estudando essa parte que é muito interessante, que é a questão do que se pode fazer durante o sono, não é? O que a gente pode fazer, né, nesse desdobramento, que aí eu não sei porque eu fui pesquisar na revista Espírita se tinha algum caso sobre sonhos. E aí eu descobri, nunca tinha lido isso, foi a primeira vez, né? É tão bom a gente estudar, porque aí a gente vai em busca, né? Vai ler. E o grande beneficiário de fazer esse programa somos nós, em primeiro lugar. É verdade. Então, na revista Espírita, muito interessante, de 1866, de junho, Kardec vai colocar um sonho que ele teve. Então, Revista Espírita, junho de 1866. O título, ele coloca Um Sonho Instrutivo. Então, Kardec, vai colocar uma experiência que ele teve. Ele ficou muito doente, eu não vou ler todo, porque o capítulo é grande, né? Mas vou tentar resumir e vou ler só o que nos interessa. Durante a última doença que tivemos, no mês de abril de 1866, estávamos sob o império de uma sonolência profunda. Então, a doença de Kardec
ele estava toda hora se sentindo muito assonado, né? Com muito sono, sonolência e mal-estar. E aí ele vai dizer que durante essa sonolência ele tinha um sonho que se repetia. E no dia 24 de abril ele diz que teve um sonho assim muito nítido. Ele estava num lugar desconhecido que tinha uma reunião de indivíduos que conversavam. E ele conhecia alguns e outro ele não conhecia, né? E ele dizia que ele viu no muro escrito assim: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada pontinho. E ele viu isso na parede. Então ele viu um grupo, ele sonha durante essa doença. E a gente sabe que quando a gente está doente, o nosso perispírito ele fica um pouco mais frouxo do corpo. Então ele teve esse sonho. Muita gente conversando e ele viu na parede escrito essa mensagem que descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos. Bom, lembrando que nessa época as rodas não deviam ser de borracha. A época de Kardec. Deviam ser de madeira, de ferro, de alguma outra coisa, mas acredito que não se usava ainda borracha. E aí ele ficou preocupado com essa visão. E aí, olha só, ele foi consultar um espírito que era muito amigo dele e que eu sempre achei que esse amigo, ele era amigo encarnado de Kardec. Kardec nunca conheceu o Dr. Demério. É o Dr. Demério. Eles se correspondiam. Mas para mim, ele que examinava Kardec. Mas, nunca tentei para isso. Ele examinava espiritualmente. Eu achava que eles eram amigos. Porque o Dr. Demério desencarnou em 865. Então, ele era contemporâneo, né? Um pouco mais velho. E só estudando ontem esse item é que eu vi que não. E aí o Dr. Demério, ele pergunta para o Dr. Demério, o que tinha acontecido, se ele tinha ideia de que sonho era esse, que ele teve tão nítido, né? E aí o Dr. Demério diz que quando a pessoa está doente, muitas das vezes, os sonhos são meio confusos, porque a pessoa está enfraquecida, papapá. Mas depois, no dia seguinte, ele chega para Kardec e diz: o que vistes no sonho, que me encarreguei de vos explicar, não é uma dessas imagens fantásticas, não, provocadas pela doença. É realmente uma manifestação, não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Sabeis que no sono podemos nos encontrar com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi este último caso que se deu naquela circunstância. Os que vistes são encarnados, que de forma isolada e sem se conhecerem, ocupam-se de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, anulando tanto quanto possível o excesso de despesa causada pelos desgastes dos materiais hoje em uso. Uns pensaram na borracha, outros em outros materiais. Mas o que há de particular é que quiseram chamar a vossa atenção com um assunto de estudo psicológico sobre a reunião no mesmo local de espíritos de diversos homens perseguindo o mesmo objetivo. A descoberta não tem relação com o espiritismo, mas é apenas uma conversa de inventores que vos quiseram mostrar. E a inscrição não tinha outra finalidade senão especificar aos vossos olhos o objetivo principal de sua preocupação. Pois há alguns que procuram outras aplicações para a borracha. Ficai persuadido de que assim o é muitas vezes, e que quando os vários homens descobrem ao mesmo tempo quer uma nova lei, quer um novo corpo em diferentes pontos do globo, seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono. E ao despertar, cada um trabalha por seu lado, tirando proveito do fruto de suas observações. Então, olha só,
muito interessante, né? Mostrando que o sonho também tem essa finalidade de juntar espíritos encarnados, lógico, né? Sobre a inspiração de outros elevados desencarnados para trazer vamos dizer assim, as novas invenções que precisam chegar na Terra. Olha que interessante. A borracha, a partir daí, foi usada. Realmente os pneus eram feitos de borracha. A partir, alguém acordou, como o senhor Bonar. O senhor Bonar não acordou e não lembrou da tela? A tela. Algum moço aqui, eu não sei se o senhor Goodyear, não sei quem inventou o primeiro, isso eu não pesquisei. Motor, né? Motor a combustão. Eles se reuniram. Agora, é bom a gente sempre lembrar que no caso do Bonar, na pintura, ele era um pintor. Ele, espírito Bonar, já tinha essa experiência como da arte, da pintura. Se eu vou ver, eu, Marco Antônio, não sei pintar nem em casa, mas se eu vou lá ver o quadro do São Diniz e olho, eu vou fazer um risco de uma cabeça e tal, não vai dar nada, não vai nem nada, né? Então, no caso, o espírito é intuído naquilo que ele já sabe, naquilo que ele já tem afinidade. Então, o caso que a Teresa está falando das invenções, a gente tem aí no Oriente, no Japão, em alguns lugares, o trem-bala, por exemplo, magnetizado, no trilho. Alguém pensou, porque já existia. Alguém pensou, alguém realizou. A gente tem a questão das doenças, né, abrangendo um pouco o raciocínio, a questão das vacinas. Albert Sabin, né? Ele foi intuído, já exercia esse ofício, já gostava desse ofício da medicina, de outras existências, muitas. E a gente tem as curas que estão aparecendo aí, determinados cânceres já estão sendo controlados. Outro dia eu vi uma matéria sobre o Alzheimer também, que são, né, nessas questões. Nisso, está terminando o nosso tempo, mais ou menos. Teve uma pessoa aqui, um programa aqui da rádio, que eu não me recordo, eu ouvi, mas eu não me recordo, que ele pegou um raciocínio que eu gostei. Ele falou assim: Jesus fala no Evangelho que nós somos deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, deuses com D minúsculo, né? Então, essa questão da medicina, nas curas, né? São deuses, né? Nós, essas pessoas que conseguiram, durante muito tempo trabalhando, muitas encarnações, esse aprimoramento da ciência e serem intuídos para resolver o problema de uma cura, porque Jesus chegou a hora de começar a vir a cura nesse sentido. Então são esses médiuns representativos do plano espiritual superior, seja na arte, seja na medicina, na cultura, em qualquer lugar. Eu gostaria de comentar mais alguma coisa, mas vamos deixar para o próximo programa. Por quê? A gente viu aqui Kardec dando o exemplo de uma reunião de encarnados que se reúnem para trazer novas invenções para a Terra, não é? A gente viu da borracha, provavelmente com a aviação foi a mesma coisa, tanto que existem tanto Santos Dumont como os irmãos Wright lá nos Estados Unidos querem, né, acham que eles, cada um acha que inventou por si. Mas no próximo programa, antes de ler o próximo parágrafo, a gente vai comentar que também existe esse tipo de reunião para estudar o Evangelho de Jesus, o Espiritismo. No livro Missionários da Luz, a gente vai ver que tem um capítulo, mas isso fica para o próximo programa, porque, como a gente gosta de lembrar a todos, nós estamos estudando, e esse é um assunto muito interessante, para que a gente possa aprender a valorizar as horas do sono nosso, não é? Que a gente rogue a Deus que possa ir estudar quando desdobrar pelo sono, possa trabalhar ajudando alguém. Então, vamos nos despedir, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Missionário da Luz é o próximo programa. Muita paz a todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.